E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a nossa próxima aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre paquímetros e micrômetros, tá certo? Vamos falar um pouquinho da resolução, precisão de paquímetros, vamos falar um pouquinho da resolução e precisão de micrômetros e também como fazer a leitura com esses equipamentos. Como é um curso à distância, eu acredito que no polo de vocês deve existir os equipamentos, mas se não existir, eu vou também apresentar para vocês algumas simulações, né, para vocês entenderem o funcionamento. Inicialmente a gente vai falar sobre o paquímetro. Né, o paquímetro nada mais é que uma régua, certo? Uma régua graduada, e ela possui um equipamento móvel, que é essa parte aqui, ó, que é chamado nônio, né, o vernier. Essa parte ela aumenta a precisão, né, permite você ler, né, o seu comprimento com muito mais precisão. Algumas partes do paquímetro, não, desculpa, algumas dimensões que podem ser medidas com o paquímetro. Né, vocês podem fazer medidas, né, de regiões internas de peças, tá? Nessa região aqui, medidas de ressalto com a parte da cabeça do paquímetro, medidas externas, né, com essa parte aqui do paquímetro, aqui dentro de roscas, e profundidade, né, com essa haste aqui que vem no final do paquímetro. Aqui estão algumas peças do paquímetro, né, a 1 aqui tem a orelha fixa, quer dizer, a orelha fixa e a orelha móvel, a 1 e a 2. Em 3 a gente tem o nônio, que é em polegadas, nônio vernier em polegadas. Em 4 tem um parafuso de trava. Em 5 é o cursor, né, que você pode mover para frente e para trás. 6 é a escala fixa, né, em polegadas em cima, em milímetros embaixo, ou centímetros embaixo. O 8 é o encosto fixo. O 9 é o encosto móvel, né, que é o bico fixo no 7, e o 10 o bico móvel. Aqui o 11 é o nônio ou vernier, que vai estar em milímetros. O 12 é onde você deve impulsionar, né, seu paquímetro, né, para ele se mover. O 13 é a escala fixa, né, em milímetros. E o 14 aqui é a haste, né, para você medir profundidade. Então as dimensões dos objetos a ser medidas, elas correspondem, né, do zero do paquímetro, né, dessa posição aqui, até o zero do nônio. Então, por exemplo, daqui até aqui, para essa medida que está exatamente sobre o 20. Né? E depois tem os logaritmos de interpolação, que são aqui medidos nessa escala móvel, né, no nônio. Então, como que você faz essa medida? Né? Então, o valor do comprimento, que isso era o valor expresso, em milímetros ou centímetros, né, dependendo da escala do modelo, corresponde ao número de divisões da régua antes do zero do nônio. Então, que é aqui, tá certo? Antes do zero do nônio. Depois você pega e soma, né, a fração, né, da menor divisão da régua que falta para o zero do nônio com esse traço coincidente. Essa fração é lida, né, encontrando o traço, né, no nônio. Como que você faz? Aqui eu verifico qual traço, né, do nônio que coincide com o traço da escala fixa. Então eu vou verificando numa medida visual e olho qual que melhor se encaixa aqui, tá certo? E aí ao verificar, né, nesse exemplo aqui, o traço que melhor se dá, né, que bate com a escala, ele está aqui em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então é o 7º traço. Esse traço eu vou usar para fazer a interpolação. Depois eu vou explicar melhor como que se faz isso. Como que é a resolução do paquímetro? Muitos paquímetros já vêm com a informação escrita aqui, ó, do lado. Né? Por exemplo, esse paquímetro aqui tem uma resolução de 0,0 milímetros. Outros é necessário calcular. Como que você faz esse cálculo da resolução do paquímetro? A resolução vai ser a unidade da escala fixa dividido pelo número de divisões do nônio. Tá? Então vamos a alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho um nônio com 10 divisões, então uma escala fixa de 1 milímetro dividido por 10,
0,1 milímetro é a precisão do paquímetro. Se eu tenho um nônio de 20 divisões, com uma escala fixa de 1 milímetro, então 1 dividido por 20 dá 0,05 milímetros. Se eu tenho um nônio de 50 divisões, 1 dividido por 50, a precisão 0,02 milímetros. E agora sim, como realizar a medida com o paquímetro? Olhando aqui nessa figura, ela está um pouquinho desfocada, mas a primeira coisa a ser feita é calcular ou ler a resolução do paquímetro. Para esse paquímetro aqui, ele tem 10 divisões na escala móvel. E a escala fixa está andando de 1 em 1 milímetro. Então é 1 milímetro dividido por 10, a precisão desse paquímetro é 0,1 milímetro. Seguindo, eu vou olhar lá desde o zero do início do meu paquímetro até o zero da escala móvel, do nônio. Então eu tenho aqui 100, 101, 102, 103. Então aqui é 103 milímetros nesse tracinho. Beleza. Feito isso, eu ainda preciso fazer uma interpolação, tá certo? Então, para fazer a interpolação, eu vou localizar qual traço que coincide. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. No quinto traço ocorre a coincidência. O que eu faço? Eu vou multiplicar o 5 do quinto traço vezes a minha precisão. Então, o valor correspondente à escala móvel é o 0,5 milímetros. Então, 5 vezes a precisão. Então, 0,5 milímetros. E aí, nós temos que supor um logaritmo duvidoso. Como está exatamente em cima do traço, eu vou supor o zero. E aí a medida fica o 103 da escala fixa, certo? O 0,5 que a gente calculou da escala móvel. E eu vou acrescentar mais um zero, que é o logaritmo duvidoso lá daquela escala móvel. Como a precisão é 0,1 milímetros, a gente vai pegar que o erro é metade da precisão, então é 0,05 milímetros. Expressando a medida com o erro, a gente vai ter o 103,50, o 103,5 foi medido, e o zero, que é o logaritmo duvidoso, mais ou menos metade da precisão. Precisão 0,1, aqui vai ser 0,05 milímetros. Alguns exemplos de paquímetro. Aqui nós temos um paquímetro de 10 divisões, ele está com a precisão escrita aqui, de 20 divisões. Então ele tem 1, 2, 3. Então entre os números inteiros ele tem um número, certo? Então são de 20 divisões. Um paquímetro de 50 divisões, então para cada intervalo aqui ele tem 5 divisões, tá certo? E alguns outros paquímetros, paquímetros de relógio e paquímetros digitais. Os paquímetros digitais eles são paquímetros que são mais cômodos para realizar a medida. Porém, existe uma grande incerteza entre a calibração da conversão analógico-digital, da parte mecânica aqui, e isso pode inserir erros na sua medida. Mas quando você vai fazer um número gigante de medidas, é mais interessante você usar o paquímetro digital. Quando você vai fazer uma medida, duas, é mais interessante você usar o analógico devido à não inserção dessa incerteza devido à calibração, um erro sistemático devido de calibração do equipamento. Outro equipamento de medidas em pequenas escalas é o micrômetro. Esse equipamento você consegue medir até um fio de cabelo. Ele é um instrumento que mede dimensões lineares também, entre esse intervalo aqui, entre os polos dele aqui, porém ele é menos versátil. Então aqui tem algumas peças, tem a ponta de metal duro, as pontas de metal duro, o fuso, o batente, o arco, a trava, quando você vai travar ele aqui. Aqui é um isolante térmico no qual você deve segurar o equipamento para não transferir calor para ele e deixá-lo descalibrado, a bainha, a bucha interna, o tambor, que você vai girar para medir, a porca de ajuste e a catraca, onde você segura para fazer os últimos passos de giro do seu tambor, para estrangular a sua medida. A precisão do micrômetro, quer dizer, o micrômetro é um instrumento baseado no passo de um fuso de rosca,
o princípio é o mesmo de um parafuso comum. No caso do micrômetro, o fuso de rosca é girado através de um tambor de modo muito preciso. Por construção, o fuso se desloca de um passo P após uma rotação completa do tambor. O tambor, por sua vez, contém uma escala dividindo seu perímetro circular em N partes. Então, por exemplo, a precisão de um micrômetro, ela vai ser dada pelo passo dividido pelo número de escalas lá no tambor, número de divisões lá no tambor. Por exemplo, se você tem um micrômetro com um passo de 0,5 milímetros, então vamos ver como que é esse passo. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui do micrômetro anteriormente. Essa daqui. Então, se a gente olhar aqui nessa escala aqui, eu tenho aqui o passo. Aqui em cima eu tenho 0, embaixo meio. Em cima eu tenho 1, 1,5. Aqui eu tenho 2, 2,5. Então, esse passo aqui da escala fixa é de 0,5 milímetros, tá certo? E esse tambor aqui, não dá para visualizar, mas é um tambor de 50 divisões. Então, cada tracinho desse aqui, são 50 divisões, então é 0,5 dividido por 50, que é o que corresponde ao valor de cada tracinho, que é esse exemplo aqui, 0,5 dividido por 50, cada tracinho vai valer 0,01 milímetros, ou 10 micrômetros, quer dizer, 10 micrômetros. Então, ele é muito preciso. Como que a gente faz a medida? A primeira coisa, é você abrir o seu micrômetro numa dimensão maior do que o objeto que você quer medir, certo? E verificar se o seu intervalo de medida comporta aquele objeto. Se a sua faixa dinâmica comporta aquele objeto. Então, a primeira coisa é calcular a precisão do seu micrômetro. Por exemplo, essa figura é equivalente ao primeiro exemplo que eu coloquei. Aqui está 0, aqui está meio, 1. Aqui está 1,5, 2, 2,5, 3. Então ele tem um passo de 0,5 milímetros. Tá certo? E aqui são 50 divisões. Então, dividido por 50, a precisão vai ser de 0,01 milímetro. Eu preciso zerar o tambor, tá certo? Então, quando eu zero o tambor, eu verifico se o zero está realmente na posição 0. Se não tiver, é legal você verificar no manual do seu equipamento ou pedir a ajuda de um técnico para calibrar esse micrômetro. Feita essa calibração, você começa a medida. Você coloca o seu objeto na dimensão interna aqui do fusor, das pontas duras de metal, vai se aproximando. Quando chega bem perto, aí você passa a girar com a catraca. Você começa a girar com a catraca, a partir do momento que a catraca der o primeiro estalo, você já para de girar e realiza a medida. Você pode travar aqui e realizar a medida. E aí você vai ler a escala. Vou ler a escala fixa. Por exemplo, nessa medida aqui eu estou em 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Então, olhando a escala aqui, eu tenho 4,5 milímetros. Seguindo, eu vou olhar agora na escala móvel. A escala móvel está aqui no 31, 32, 32, alguma coisa. Eu posso interpolar aqui de cabeça, então eu vou colocar 32,2. Eu faço isso vezes a minha precisão. Então, 32,2 vezes 0,01 milímetros, eu tenho 0,322 milímetros. Então, eu preciso estimar o algarismo duvidoso, tá certo? Que aqui é o 2. E aí eu faço a soma. 4,5 mais 0,322, isso vai dar 4,822 milímetros. E coloco a incerteza. Como a precisão é 0,01, a incerteza é metade da precisão, como a gente já viu para instrumentos analógicos no nosso curso. Então, nós temos a medida. 4,822 milímetros, mais ou menos 0,005 milímetros. Também temos paquímetros de diferentes formas para medir, micrômetros de diferentes formas para medir diferentes objetos, e também temos os digitais, que são mais cômodos, mas
é preciso verificar a questão do erro sistemático na conversão analógico digital. Aí são micrômetros, desculpa, de outros formatos, né, para medir objetos maiores, micrômetros para medir profundidade. Então tem vários outros modelos. É muito importante, né, antes de você fazer uma medida, certificar-se que o micrômetro, né, que o objeto que você vai medir, cabe dentro da faixa dinâmica do seu micrômetro. Né? Antes de medir, verificar se a trava não está acionada. Né? Que a trava, se você forçar, você vai quebrar essa trava. Antes de inserir a peça entre as pontas duras de metal, distenda, né, o fuso por um comprimento um pouco maior do que a sua peça, né, para não forçar esse fuso. Só efetue o estrangulamento com a catraca, né, que é aquele fechamento final. Nunca force o tambor ou a catraca, porque você pode destruir a sua amostra que você está medindo ou destruir o equipamento. E segure sempre o micrômetro pela parte isolante térmica, para ele não perder a calibração, né, que a calibração dele é para uma temperatura. Se você passa calor do corpo para o micrômetro, ele vai modificar a escala. E evitar medir peças flexíveis, né, senão você vai estragar as peças. Eu pus aqui alguns simuladores para a gente verificar. Vou abrir eles aqui. Já está aberto. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver se esse link está funcionando. Vou copiar ele aqui. E vou colocar no navegador só para ver se está funcionando. Já está aberto aqui, mas eu vou confirmar isso. Aqui está um simulador de micrômetro. Então, esse simulador de micrômetro aqui, eu consigo mexer com ele, tá certo? Eu consigo criar um problema, né? Mexer aqui na precisão dele. Então, aqui posso mexer em vários parâmetros e também posso criar um problema, né? Clico aqui nessa parte e mando criar um problema. Ele vai trazer para mim uma peça, né, que eu posso colocar ela aqui e medir, tá certo? Essa escala de cima aqui está em centímetros, tá joia? A escala fixa, e a escala móvel está em milímetros. Então eu posso vir aqui, né, tá 1,5, 1,6 centímetros. Eu costumo multiplicar isso aqui para milímetros. Por exemplo, 1,6 vezes 10 vai dar 16 milímetros. E essa escala aqui é a escala móvel, né, o nônio. Eu verifico qual que está concordando aqui. Por exemplo, 6,5, né, no 6,5 em cima. Então eu multiplico esse 6,5 pela precisão. Está em centímetro. Não, está em milímetro. E aí eu calculo e posso simular. O outro simulador, que eu também compartilhei com vocês, ele é do mesmo site, e aí eu posso criar um problema também. Né? Crio um problema aqui, e aí eu consigo rodar aqui, né, até a catraca instalar, e aí eu consigo fazer a medida. Né? Aqui está em 5, 6, 7, 8, 9 milímetros, tá certo? E a escala do Vernier aqui está em 10. 10 vezes a precisão, que é 0,5 milímetros, e aí eu vou ter o valor medido. Tá joia? Então vocês podem usar essa simulação. Além disso, eu deixei para vocês alguns exercícios avaliativos que vocês vão precisar fazer, né, e postar lá no SIGA. Tá joia? São poucos exercícios para vocês praticarem um pouco dessa aula. Até mais, pessoal. Obrigado.